Um, dois, três. Som tá chegando? Não estamos ouvindo. Alguém dê sinal do som. Som. Ainda tá mudo, ainda tá mudo. Vamos lá. Ué. Amém. Poxa vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bacana então. Então vamos lá, vamos lá. Amados, por que desse estudo, tá? Primeiro, eu ainda tenho que terminar e vou terminar o estudo de Colossenses. Mas existem alguns pastores no Brasil, amigos meus, tá? Outros, alguns bem sérios, outros polêmicos. O próprio Caio Fábio, que é polêmico para uns, né? Estão fazendo estudos sobre exatamente esse ponto. O que a Bíblia está falando? Porque nós estamos vendo uma série de interpretações, sugestões, né, que tenha talvez trazido um pouco de confusão. E essa semana eu estava orando e eu ouvindo muitas coisas sobre os selos, né? Sobre a questão dos sinais, a questão geopolítica. E aí eu mesmo estava indo para alguns pontos de interpretações e de repente eu lendo as cartas de Paulo e continuando lendo para mim, para poder preparar o aulão para vocês, Colossenses, me veio um ponto que Paulo fala e que Jesus fala também, sobre chegará um tempo que as pessoas tentariam mudar, né, a questão bíblica. Então, amado, esse estudo que eu vou fazer hoje está baseado neste livro que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós cremos. Eu não vou trabalhar tanto em interpretações, eu vou trabalhar textos sagrados. Pergunta se alguém tá, que é o meu aqui. Pifou. A da Ângela pifou. O som tá normal, dá para ouvir. Até os passarinhos. A Cíntia falou que dá para ouvir até os passarinhos. Aqui pro meu tá erro. Não tem nem vídeo. Então entra de novo, Ângela. Desculpa que nós estamos conversando. Amém? O pessoal que tá dizendo que tá tranquilo, tá bom? Então tá, amados, vamos lá então. Primeiro, não dá para nós, nesse período que a igreja está vivendo, perdemos tempo, aquilo que Paulo fala aos Colossenses, com fábulas ou invenções, tá? Segundo, o próprio Jesus Cristo falou que chegaria um tempo, tá, que as coisas iriam tentar ser mudada ao longo das interpretações. Então, o próprio Jesus falou para nós termos esse cuidado. Então, a proposta desse estudo hoje é exatamente isso, é discutir com vocês, tá, o que é que a palavra de Deus fala, nada mais, nada menos que isso. O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, que para nós é tão sério, que nós chamamos do arrebatamento da igreja ou arrebatamento dos santos, né? E nós precisamos entender isso, tá ok? A nossa base toda vai ser dentro do que a palavra de Deus está falando. Nós não vamos fugir mais do que isso. É claro que nós traremos um pouquinho de interpretação, mas será muito pouco, tá? Com respeito à figura do anticristo, que é mais polêmica, tá ok? Mas nós vamos estar falando, bom, vamos lá, o que a palavra de Deus fala? Primeiro, a palavra de Deus fala que nós estamos vivendo aqui, vamos chamar de era atual, tá? 2020 nós estamos. A palavra de Deus em Tessalonicenses, a palavra de Deus nas últimas palavras de Jesus, princípio das dores, fala sobre essa era, fala sobre a crise dessa era, fala sobre a dificuldade dessa era. Jesus fala das guerras, dos conflitos, Jesus fala do choque de geração, das brigas familiares. Jesus fala tudo isso, mas Jesus fala essas coisas como sinais. Ele fala, ó, essas coisas vão acontecer e elas devem acontecer como sinais. Então, esses fatos deveriam servir para a igreja muito mais como um incentivo para nós tomarmos um posicionamento. Ok? Essa semana eu li uma frase que eu achei fantástico ele é um chinês, o Shen, né? Ele fala assim, olha, Francis Shen, ele fala assim, nós
estamos discutindo muito sobre o inferno, tá? E aí ele lembra uma frase lá de trás do Agostinho, Santo Agostinho, ele fala assim, ó, eu não discuto o inferno, eu discuto como que eu não vou parar lá. E ele fala, o Francis Schaeffer, que a igreja hoje tem discutido tantas coisas, mas não tem falado que a nossa prioridade é não estar lá, mas estar aonde Deus quer que nós estejamos. Dentro desse ponto, amados, é essa minha preocupação desse estudo. Porque nós ouvimos, eu criei uma expectativa, eu, Silas Fernandes, em 14 de maio, que talvez poderia acontecer uma coisa. Eu entendo que a pandemia evitou, talvez seja a provisão de Deus ou não, mas de repente eu me vi caindo numa situação que muitos caíram, que é de repente encaixar a Bíblia segundo as nossas crenças e não segundo o que o texto sagrado fala. Então, esse texto sagrado fala tudo isso, nós vamos comentar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre essa era atual, e fala que haverá um momento que nós seremos arrebatados. Como vai ser esse arrebatamento? De que maneira que acontecerá esse arrebatamento? O que a Bíblia fala? Primeiro, a Bíblia fala que não podemos colocar uma data, será como um ladrão. Segundo, a Bíblia fala que tanto os mortos ressuscitarão, quanto aqueles que estão vivos em Cristo Jesus subirão. É isso que a palavra de Deus fala. Qualquer interpretação fora da palavra de Deus, eu quero colocar aqui como achismo. Pode ser que seja um achismo que até tenha fundamento, mas como eu disse no começo do estudo, eu vou repetir isso ao longo do estudo. Aqui nós vamos ficar preso, enraizado, fundamentado nos textos sagrados. Então, quando a palavra de Deus fala desse arrebatamento, a palavra de Deus fala que na terra acontecerá uma grande tribulação. E o texto referente a isso está lá em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. Olha que é um texto muito longo. Mas Ezequiel também fala isso. Daniel também fala isso, das semanas. Tá? O que nós sabemos e o que a Bíblia fala desse período? A Bíblia fala que esse período a igreja não estará mais aqui. Ponto número 1. Algumas pessoas atuais estão interpretando de que a igreja vai estar aqui sim até a metade da grande tribulação. Como eu disse, eu vou ficar aqui no que a Bíblia está dizendo e não nas interpretações. Então, o que a nossa Bíblia diz é que nós não estaremos aqui, tá? E você tem o capítulo 4 de Apocalipse, quando João sobe, e aquele subir do João nas regiões celestiais, quando ele está diante do trono, e ele se depara, tá, com um livro que vai revelar todas as coisas, um livro com 7 selos, tá? João está representando a igreja. Paulo, aos Tessalonicenses, fala desse arrebatamento da igreja. Paulo fala que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estamos no Senhor iremos ressuscitar, no abrir e piscar de olhos. Como vai ser esse processo, a materialização desse processo? Será algo que a física quântica, não quântica, serão naves espaciais? Não sei, meu amado. Eu sempre digo para os meus alunos, se Jesus Cristo me vier buscar numa nave espacial ou de bicicleta, não importa. O que importa para mim é eu subir com ele. Então, o que vai importar para nós aqui é estarmos prontos para esse dia. E nós já vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesses dias, segundo a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus fala, tanto em Apocalipse quanto em Daniel? Que esse período aqui na Terra será dividido em 2 porções. Serão 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Que é chamado da tribulação. Tá? A grande tribulação em Apocalipse, e outros autores têm falado sobre essa tribulação. Bom, essa tribulação que a Bíblia fala, enquanto isso está acontecendo, nós estaremos, e a Bíblia vai dizer, no tribunal das bodas do Cordeiro. E aqui nós precisamos entender que nós, como igreja, estaremos passando por um julgamento. Nós, como igreja, estaremos apresentando o nosso galardão. Esse julgamento não é para entrar nos céus, amado. Nós já estamos nos céus. Mas é o que nós fizemos com os nossos talentos.
Deus te colocou um dom, Deus te colocou um talento, o que você fez com ele? Deus colocou em você capacidade de amar, você amou. Tem pessoas que têm um dom da pacificação, são pacificadores. São pessoas que elas são até chatas, mas elas gostam. Quando ela vai conversar com um lado, ela fala, olha, entenda o outro lado. Quando ela vem conversar com o outro lado, ela fala, olha, entenda o outro lado. Ela tenta sempre trazer a pacificação. Tá? Eu não tenho medo de citar nome aqui, mas uma das pessoas que eu considero que tem esse dom é o Celestino. Ele tem essa argumentação de sempre tentar trazer a pacificação, pelo menos quando nós caminhávamos. E isso é um fato. Tem pessoas que têm o dom da bondade, pessoas são bondosas nos seus corações. Tem pessoas que têm o dom da oferta, de ofertar na casa do Senhor, de ofertar de outras maneiras. Isso são talentos e dons, nós precisamos entender essa diferença. Mas esses dons que eu estou me referindo agora é algo que Deus colocou. Eu sempre digo na Monte Hebron, e eu vou repetir isso, amado, vai ter aquelas pessoas que vai ter o dom para abrir a igreja, vai ter aquela pessoa que vai ter o dom para pintar a igreja, vai ter aquela pessoa que vai ter o dom de ser rico para abençoar a igreja. E no conjunto é que é o resultado que vai agradar ao Senhor. Então, esse momento nós estaremos prestando contas dos nossos atos, não para ser salvo, repito, nós já estaremos. Agora, o que a Bíblia fala? Então, a Bíblia vai falar do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 10. A Bíblia fala sobre 7 selos, 7 trombetas. E daqui a pouquinho começa a confusão. A Bíblia também fala sobre 7 sinais. E a Bíblia vai falar sobre 7 taças. Bom, o que nós entendemos, amado, e lá no aulão nós fizemos um desenho, que as 7 trombetas e as 7 taças é a mesma coisa. Isso a Bíblia fala. Por que faz a diferença? É uma questão de onde você está vendo. Quando João recebe a revelação das 7 trombetas, ele está na terra olhando para os céus. Quando João está nos céus, ele está olhando as trombetas e ele vê como taça, como trombetas, desculpa, é o contrário. Tá? Ele está no céu vendo essa revelação do capítulo 7, e aí ele vê o que está acontecendo na terra, como se fosse uma taça. É o final daquela trombeta. Mas são as mesmas, por isso que se repete. Tá? Por isso que se repete. Então, as 7 trombetas e as 7 taças, se você pegar os textos sagrados e você começar a ler Apocalipse, você vai ver que parece que 2 vezes a terra é destruída, 2 vezes a... Não, porque são situações idênticas apenas do ponto de vista. Então, lembrando, trombetas, ele está no céu, ele já subiu no capítulo 4, tá? E as taças, ele está aqui na terra olhando para cima. Então, ele vê a boca da trombeta como se fosse taças. E isso é importante nós entendermos. E aí, ao final dessas taças, a palavra de Deus fala que a igreja vai descer. E aqui sim, apenas esse último período, que é o milênio, que eu não vou entrar, porque ele é um pouco polêmico, porque a Bíblia fala muito pouco sobre esse período, mas ela fala de um período de 1000 anos, onde eu e você iremos reinar, nós voltaremos agora e iremos reinar na terra. E nós governaremos as nações. Tá? Eu gosto de pensar, amado, e aqui é a interpretação do Silas. De repente eu estou aqui, eu falo, eu quero dar um pulinho lá em Paris. Pronto, eu dei um pulinho em Paris. Porque a palavra de Deus fala que seremos como Jesus na estrada de Emaús, e de repente já não está mais lá, de repente está numa sala, de repente essa sala já está em outro lugar. É claro, amado, por que a Bíblia não fala muito sobre isso? Porque a nossa mente cartesiana, tá, cognitiva, nós não temos condições de compreender, tá, a profundidade desse mover de Deus, desse movimento de Deus. Isso é um fato. O que nós sabemos e o que nós conseguimos entender, já não conseguimos entender ao certo. Então, quando você pensa nisso, amado, eu quero trabalhar com vocês 7 selos e as 7 trombetas, que é a grande questão que vai dizer. Então, o primeiro selo, tá? Conquista. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Vamos ver o que diz lá. Então viu o cordeiro quebrar o primeiro dos selos. Bom, para quem não sabe, João recebe um livro, mas esse livro está selado. E João começa a chorar, porque João sabia que nesse livro estaria a revelação. E aí João começa a chorar, aí um anjo vem para ele e fala, não precisa chorar, que existe que vai poder abrir esse livro. E esse é Jesus. Então,
Para aqueles que não conseguem captar, nós estaremos diante da Trindade. O Espírito Santo tá, se movendo atrás do trono de Deus, a nossa mente não tem como entender isso, o Pai sentado no trono e o Filho abrindo esse selo para revelar a João e deixar para nós, lembrando que vamos colocar assim, quem pediu para essa carta ser escrita foi o próprio Jesus. Então o Apocalipse, por isso que começa, feliz é aquele que lê e crê. Meu pai sempre dizia o seguinte, Silas, mesmo que você não crê e você não entenda, faça duas coisas na sua vida. Primeiro, ore por Israel. Segundo, leia Apocalipse. Ele fala assim, são duas coisas que você talvez nem entenda o que está fazendo, mas Deus sabe que ele vai te abençoar. E é o que começa lá no capítulo 1 de Apocalipse. Então, nesse capítulo 6, já é Jesus pegando o livro e abrindo. Por isso que começa aqui. Então, o Cordeiro, Jesus quebrar o primeiro selo, e eu vi um dos 4 seres vivos, olha esses seres vivos que aparecem lá em Isaías, com uma voz forte, como um barulho de um trovão, dizendo, venha, João, venha ver o que vai acontecer. Tá? E é interessante, amado, que João olha para o livro, olha que coisa assim. Hoje, a nossa mente até chega perto da probabilidade, né, por causa dos tablets, dessa questão. Nós estamos muito perto até de entender a mente de Deus. Então, ele olha para o livro e ele vê. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Bom, primeira questão e a grande dúvida que surge. Quem é este cavaleiro? Durante muito tempo falou-se que era Jesus. Só que hoje, tá, pessoas sérias que estudam a palavra de Deus sabem que não pode ser Jesus. Por quê? Tá, um homem montado num cavalo branco surgiu em cena. Há duas ideias sobre isso. A primeira ideia, alguns acham que esse homem montado no cavalo branco representa Cristo. Porque Cristo aparece lá no capítulo 19, também montado no cavalo branco. Outros julgam ser esse homem o anticristo, que tentará persuadir as nações. Muito forte isso, tá? Bom, vamos lá. Comparando o aparecimento desse cavaleiro. Amado, quem quiser esse estudo, eu posso mandar depois, tá? Pastor, pode mandar, tá? Comparando o aparecimento desse cavaleiro, vindo com um arco e uma coroa, vindo para vencer, comparando com o cavaleiro do capítulo 19, o que vemos? A única coisa em comum é o cavalo branco. Por quê? Vamos lá. Cavaleiro do Apocalipse 6:2, para ele foi dada uma coroa. Esta palavra no grego é Stéphanos. Quando um atleta ganha uma coroa em jogo, a palavra é Stéphanos, coroa de competidor, coroa de atleta. Veja aqui, amados, é muito importante. Porém, a coroa de Jesus descrita no Apocalipse 19 é diadema, traduzida como diadema ou coroa no grego. Significa coroa de rei. Veja só, a coroa recebida pelo anticristo simboliza o seu governo, porque ele vai tentar conquistar as nações, entendeu? E o seu arco significa que ele vai guerrear contra os seus inimigos para estabelecer o seu poder. Nós vamos falar hoje sobre a figura do anticristo, porque essa pessoa aqui, ela vai representar o anticristo, certo? Então, qual que é a diferença? Quando alguém falar os 4 cavaleiros, o primeiro cavaleiro é Jesus? Não. Biblicamente não tem como ser. E é um detalhe pequeno, mas é um detalhe importante, que é a coroa e o que esse cavaleiro vem fazer. Porque Jesus não vem conquistar. Tanto é que lá, quando João fala, quem é aquele que terá o direito de abrir este livro, os anjos declaram, existe alguém que venceu. Tá? Se você for pegar o capítulo 4 já e o capítulo 5, você vai ver que todas as vezes vai se referindo àquele que venceu, ou seja, então ele não vem para conquistar. Então, nesse período que nós entendemos, tá, sobre a grande tribulação, então vai ser aquele período onde o anticristo vai estar se manifestando. Ponto número 1, pergunta de todo mundo que estuda escatologia. O anticristo já está nos nossos dias? Não sei. Algumas probabilidades? Sim. Existem muitas probabilidades que talvez ele seja já um jovem ou não. Os sinais estão aí. Ele ainda está para nascer? Também não sei. O que eu estou fazendo, amado, e eu vou repetir várias vezes aqui, eu vou centrar aqui na Bíblia.
Se a vó Suzy estivesse nesse estudo, ela falaria amém, porque nós já conversamos muito sobre isso, eu e a vó Suzy, sobre essas novas interpretações do Apocalipse, difíceis de engolir para nós que somos desse tempo, desse período, dessa era. Tá? Então, assim, é importante, amado, para que a igreja, nesse período que ela está vivendo, ela não caia nesses erros. E nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo, não é o que os homens estão dizendo. Tá? Veja só, também vemos que para o cavaleiro do capítulo 6 foi-lhe dado vencer, ou seja, o anticristo foi-lhe dado permitido que vencesse. Já para Jesus, eu estou repetindo o que eu falei, ele lhe deu a vencer, ele é vencedor e ele venceu. Então, isso que é muito importante que você entenda essa questão, tá? Então, o anticristo vem no cavalo branco porque vai fazer um pacto. O início da tribulação é marcado por um pacto, uma aliança de paz. Todos os escatologistas, o que é escatos? Últimas coisas, logia, estudo. Então, todas as pessoas sérias entendem que isso aqui vai acontecer e essa é a marca do sinal da grande tribulação na terra e nós já estaremos nesse arrebatamento. Ponto número 1, uma probabilidade é que isso para acontecer tem que ser começado a formatar agora. Por isso que o mês de maio que passou e nada aconteceu, muitos escatologistas começaram a questionar. Vamos lá. Primeiro, quando eles começaram a estudar, quando Jesus fala, e não passará uma geração dos prestai atenção na figueira. Então pega-se uma geração, tá? Pega uma geração e coloca 40 anos. Se você coloca 40 anos numa geração, 1948, que nasceu a figueira, então 1988 criou-se uma expectativa. Pessoas famosas no Brasil que sempre estudaram escatologia, né, Valnice Milhones e outros nomes de pessoas sérias nesse estudo, até entender essa probabilidade. Só que passou. Aí eles jogaram uma outra data, que foi 30 anos depois. Tá? E nessa outra data, eles colocaram o quê? Então, agora não é 40 anos, mas 70 anos. Então, ainda de 1988, nós chegamos quase perto do nosso tempo. O que nós entendemos hoje? E criou-se expectativa no mês de maio. É que um presidente da França, e a França é um país que sempre vai aparecer no contexto da história da igreja, todos os ismos, existencialismo, humanismo, a própria modernidade começou na França. Tá? Pensamento, seja de direita ou de esquerda, nasceu na França. Olha a Revolução Estudantil de 68, nasceu na França. Então, a França sempre foi vista e até existe uma lenda, né, de que Jesus tenha fugido para a França, ele não foi morto naquela cruz, porque a França sempre ocupou um lugar muito importante. O julgamento dos templários aconteceu na França. Tá? Então, existe sim uma expectativa de que alguém da França vai se levantar e vai começar a propor uma ordem mundial, onde essa ordem mundial vai trabalhar algumas questões. Primeira questão, Karen Armstrong. Marquem essa mulher. Ela está em evidência nesses dias. Ela escreveu vários livros. Ela é uma mulher que sempre está conversando com o Papa. Ela é socióloga. E ela escreveu um livro, eu tenho, muito famoso, Em Nome de Deus, onde ela coloca, tá, que para trazer a paz no mundo, acabar com todas as guerras, deveria ser construir ou permitir a construção de um templo judeu ou para os judeus, tá, que seria o terceiro templo para os judeus, ao lado da mesquita, e já existe uma igreja católica ali do Santo Sepulcro, do monte que administra ali, ou seja, teriam as três grandes religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, vivendo em paz. Tá? Karen Armstrong escreve vários outros livros sobre esse tema. O Sérgio Vieira, aquele embaixador brasileiro que morreu, a Netflix tem uma série de documentário dele, ele apoiava essa ideia, ele defendia essa ideia, tá, de unir as religiões e fazer uma grande ordem mundial, que é uma das propostas do Macron. O Macron entende que deve ter um governo para administrar o mundo, senão os bolsonaros da vida vão queimar toda a Amazônia, e assim vai todas as discussões, não estou falando certo ou errado, mas é a lógica de pensamento
que eles têm, tá ok? Então isso é muito sério. Veja só Daniel, e aí nós saímos de Apocalipse, vamos lá em Daniel 1. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. É uma explicação aqui, tá, amado? Tá? O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e a destruição que Deus resolveu mandar. Então vamos ao versículo, que é tirado dessa interpretação. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas cereais do templo. Opa, que templo? Que templo? Aqui é o terceiro templo. Então, Apocalipse capítulo 9, versículo 26 e 27 está falando de um homem, tá, que vai ser o cara que vai trazer um acordo de paz, vai permitir o terceiro templo, e aí, de repente, ele vai romper depois de um período de 3 anos e meio. Quem já estudou escatologia está muito consciente disso, tá? Então é muito importante você entender. Então, veja só, o mundo inteiro acreditará que dessa vez será para valer. Sabemos que toda tentativa de paz no Oriente Médio acaba em rompimento, porém dessa vez será pacto firme. Então, nesse primeiro selo do cavalo branco, nós estamos falando do quê? De um cara, de um ser que virá e organizará o mundo. A igreja não estando aqui, várias probabilidades vão se ter. Uma grande nave-mãe levou eles. Ou eles foram, Thanos, né? Fez assim, essas pessoas que impediu o crescimento, porque tanto a questão da esquerda e da direita, não uma linha de pensamento só política, mas tem uma frase que diz o seguinte: quem que atrapalha o crescimento? Quem que atrapalha a liberdade do homem? Tá, vamos fazer questões de célula? Não, não pode. Vamos deixar livre a mãe querer o filho ou não? Não pode. Ah, é a religião. Então, a religião se tornou um empecilho para o crescimento. Então, quando esse grupo sumir, tá? É como assim que, ó, foi bom. O sumiço de Deus foi bom. Agora nós poderemos reinar aqui. Como que vai se processar? O que as pessoas vão questionar? Mas meu vizinho não está mais, abandonou a casa, onde é que ele foi parar? A Bíblia não perde tempo, porque seria muitas informações. É a mesma coisa, amado, de você estar escrevendo algo que aconteceu, um acidente que aconteceu na rodovia. Às vezes você fala, os 2 veículos bateram de frente, foi uma batida violenta. Você não vai falar, ó, um veículo o cara estava no telefone, estava falando com tal pessoa, no outro veículo o cara estava escutando tal música, ele foi mudar a estação do rádio ou trocar música. Não, não se fala isso. Tá? A mesma coisa a Bíblia. A Bíblia não vai entrar em como que as pessoas vão lidar com este possível arrebatamento. Mas as pessoas vão agradecer essa liberdade que elas passaram. Tá? Então é importante, nesse primeiro cavalo branco, que você entenda sobre esse personagem aqui. Tá? E ele comandará a União Europeia das Nações Gentílicas. Vocês vão ver um quadro, se der tempo, hoje nós vamos chegar lá, na estátua de Daniel, porque isso aqui tem a ver com a estátua de Daniel. Veja o versículo. A explicação que recebi foi essa: os 4 monstros é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasados. 10 chifres. Nós vamos ver tudo isso, amado. Não se preocupa, não. É muita informação hoje, como eu falei. Por isso que eu estou falando até rápido. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão este reino. Amado, 10 chifres, 10 reinos. Reinos. Os pés da estátua têm 10 dedos. Depois deles aparecerá outro rei que será diferente da primeira e derrotará 3 reis. Essa confusão aqui, essa briga que vai acontecer ali na Europa e no Oriente Médio. Existe muitas questões ligadas ao Irã, tá? Ao Iraque, Bagdá, Damasco, né? E a Rússia e aos Estados Unidos e, com certeza, Israel. Tá, ok? Bom, como eu disse, é difícil nós gastarmos tempo aqui, mas vocês vão ter e perguntas poderão ser feitas via WhatsApp depois. Seu pacto com Israel promete a proteção gentílica aos judeus. Esse pacto aqui todo mundo entende. Você já deve ter ouvido falar, isso é importante você entender ele. Daí você vai falar com muitos povos, um acordo que durará 7 anos. Daí está o tempo, né, dos 7 anos que eu estou falando, que a Bíblia está falando. Porque, mas o senhor está falando de Apocalipse, o que Daniel tem que ter? A Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. E todas as questões estão conectadas. Então, o grande terror será colocado no lugar mais alto do templo. E ali ficará até que ele
fez isso, ou seja, seja destruído por Deus, conforme Deus realmente coloca. Então, amado, aí, ó, Lucas, nós agora estamos em Lucas. Seu governo é parte de um tempo dos gentios e do domínio sobre ele, já que já é Jesus falando. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiro para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de que eles fazerem isso. E nessa guerra haverá a conquista final de Jerusalém. O que, que a Bíblia fala sobre a sua genialidade? A Bíblia fala que ele é eloquente. Pedi também me explicasse os 10 chifres, esse monstro que tinha na cabeça, e outro chifre que havia crescido, que é o anticristo derrubando 3 chifres. Aí esses chifres serão 3 nações, de novo, eles colocam o Iraque, o Irã, tá? Eles farão um acordo de paz, eles irão guerrear. Por isso que eu disse que eu não vou perder tempo, nós podemos fazer isso num outro momento, estudando Gog e Magog. Não vou perder tempo agora discutindo sobre as probabilidades e interpretações. Hoje eu quero falar para vocês o que a Bíblia fala. Porque vamos pegar aqui, será que uma das nações, ou vamos pegar o leopardo, um dos animais, tá, que Daniel tem a visão. Muitos entendem que esse leopardo é o poder islâmico. É uma interpretação. A Bíblia fala do poder islâmico? Não. Mas a Bíblia fala do que o leopardo vai fazer. Então são interpretações. Por isso que não vamos perder muitas questões aqui. Tinha nos olhos uma boca que falava com muito orgulho, ou seja, uma pessoa extremamente arrogante. Tá? Outra característica dele, político, isso aí com certeza tem que ser o seguinte rei da Síria. Olha só, aí já deu um nome aqui, será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará suas más intenções com intrigas e conquistará o poder. Bom, uma das grandes questões de Daniel é que quando ele tem as visões todas, algumas nações não existiam. Só que Gog, se você for estudar a etimologia da letra e a história daquele povo, você vai chegar num trajeto até a Rússia. Isso não é interpretação. Isso é você pegar o texto e aplicar na etimologia e aplicar na etnia das nações. Então você chega na Rússia, chega na Rússia. E aqui falam da Síria. Lembrando que toda aquela região que Daniel estava se referindo era a grande Babilônia. Por isso que Apocalipse, de repente, não fala Síria, mas fala sobre a grande Babilônia, que todo mundo colocou podendo ser talvez o próprio Vaticano. Nós não temos essa interpretação, mas nós precisamos olhar para o mapa. Daniel estava com o mapa e João estava vendo as nações, tá? Então, por isso assim, ele vai ser alguém que vai se levantar. Por que se fala a Síria ali, amado? E nós estamos falando de uma probabilidade. Porque a Babilônia tem uma representatividade, tá, no inconsciente coletivo da nação judaica. Tá? E João está escrevendo para a igreja, consequentemente nós também. A Babilônia tem uma representação cognitiva, tá, de um arquétipo coletivo de uma nação pagã, de uma nação que se levanta contra Deus, de uma nação mística, esotérica e tantas outras coisas mais, tá? A militar ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força, causará destruições terríveis, acabará com o povo. Daqui falando de como que ele vai implementar uma guerra terrível para impor a força dele até ele se tornar forte. Comerciante, tá? Aqui fala o seguinte: com a sua presença ele enganará todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente ele desafiará Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem uso de força humana. Como que ele vai morrer, nós não sabemos, mas ele vai desafiar tudo. Então, é uma questão, amado, que nós precisamos interpretar isso e entendemos que a Bíblia está trazendo para nós uma probabilidade para que a nossa interpretação ou nossa fé não fique desavisada. Eu acho tremendo isso. Isso aqui é muito importante. Tá? Isso é super importante. Aqui já é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Nós sabemos que Paulo escreve muito a fundo sobre esse período do arrebatamento. Nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele nunca usou a palavra inferno. Ele fala de um lugar onde os mortos sem Deus estarão. Ele não usa a palavra inferno. Então, Paulo ele é muito cuidadoso por causa da cultura que ele está escrevendo.
E ele não estava querendo colocar para a igreja de Tessalonicense sobre a questão do inferno, mas ele estava querendo que a igreja de Tessalonicense pudesse entender que haveria o arrebatamento, e como a igreja achou que seria nos próximos meses ou dias, e quem já leu todo o livro, a primeira carta, você vai ver que eles começaram a vender tudo e para a igreja. Imagina hoje, vocês acharem que o arrebatamento vai acontecer semana que vem, todo mundo vende tudo e vai lá para Monte Hebron, vão ficar aqui esperando o arrebatamento. É isso que aconteceu. Aí Paulo escreve a segunda carta, onde ele fala, então deixa eu explicar o que tem que acontecer. E ele fala sobre essa figura. Ele será contra tudo que as pessoas adorem, contra tudo que eles acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos, e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo. Veja só que o templo nessa época de Paulo não estava construído. Tá? O templo de Herodes, aqui, ele estava semi-acabado. Não tinha formosura e um lugar assim de honra, né? Para que se faça toda essa interpretação de que é o mesmo templo de Herodes. O próprio templo na época de Jesus estava semi-acabado, né? Houve muitas questões que se levantou-se, sim, mas lembrando que o templo foi totalmente destruído na década de 70. Então Paulo escreve praticamente próximo à década de 70. Quer dizer, ele escreve, o cara vai sentar num lugar que vai ser destruído. Por isso que nós entendemos que esse templo é o terceiro templo. Então, alguns sinais para identificá-lo, amado. Subirá no poder nos últimos dias, tempo de ira, levantar-se-á um rei feroz, semelhante e entendido em enigmas. Daniel fala que o primeiro sinal vai ser alguém exatamente místico, alguém que vai estar antenado por todas as coisas. Veja só, eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus. O que é essa ira de Deus? Nesse período da grande tribulação. Tá? Nós estamos ainda no primeiro selo. Tá? Quando o fim desses reinos estiver perto e suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Alguém se levantará com uma proposta de paz, tá? Governará o mundo como um todo. Deu-se-lhe o poder como de toda tribo, língua e nação. Ou seja, o mundo inteiro vai dizer, oba, alguém levantou e fez a paz. O que nós entendemos? Que ele vai propor essa paz, né, entre todas as tribos, nações, línguas e raças. De repente ele vai dizer, olha, vamos construir o terceiro templo aqui, todo mundo fica em paz. Síria, vocês aí do Hezbollah que entregam as armas, Hamas entrega as armas, a Cisjordânia, Israel devolva a Cisjordânia para os palestinos, vamos fazer uma nação aqui. É muito fácil, amado. É muito fácil isso acontecer. E Israel ficar com a porção de terra deles, apesar deles não aceitarem hoje, mas pode ser que eles aceitem em troca do terceiro templo. Lembrando que o terceiro templo, ou a construção do templo, é mais importante do que a Cisjordânia. Então são probabilidades? São probabilidades. E isso nós precisamos entender, tá bom? Olha, aqui é sério, o seu quartel será Roma. A besta, que visto já não é mais, e subirá do abismo, as 7 cabeças. Aqui nós voltamos para Apocalipse, falando de uma força religiosa. Por isso que todos entendem a ação ou atitude do Vaticano. Por isso que, quando esse atual Papa foi ter um encontro com Macron, e chegar perto de algumas outras interpretações, tá ok? Eu estou tendo um probleminha técnico aqui com o OBS, ele está entrando e saindo, talvez por isso que vai ficar um pouco brilhando ali, tá bom? Mas vamos lá. Caiu o sinal, voltou o sinal. Voltou o sinal? Alguém daí? Estou esperando. Aqui deu problema no meu OBS, no próprio programa. Alguém, por favor, só me diga aí, voltou o sinal? A Rosângela acabou de dizer que caiu o sinal, levantou o sinal, voltou o sinal. Continuando. Pedi também que me explicasse os 10 chifres desse monstro que tinha na cabeça e outro chifre que havia crescido. Olha só que bacana você poder perguntar para Deus, né? Derrubar os 3 chifres, esse chifre que parecia mais forte que os outros. Nos é permitido, em Daniel, a pergunta, né, sobre esses chifres. Nós vamos falar quando vocês entenderem a estátua. Continuando, governará com consentimento internacional. Ou seja, os 10 chifres são 10 nações. Por isso, amado, que eu quero te dizer o seguinte, quando se fala de 10, e aí nós vamos daqui a pouquinho ver a estátua de Daniel, os 10 dedos, tá? Fala da nação europeia. Em 1979, quando se
começou a falar em 10 nações se unindo, antes da moeda europeia, antes da queda do Muro de Berlim, o que foi chamado de mercado comum europeu, eram 9 nações. Faltava uma. E aí a Espanha entrou e todo mundo entendeu que, olha, os pés da estátua de Daniel está feita. Agora vamos esperar o anticristo dar as caras e se preparar nós como igreja para o arrebatamento. Mas só que de repente entrou a Grécia. Opa, é 11? Então é alguém aleijado? O Daniel não falou isso. Mas não, ele fala de 10. Então o que nós entendemos ali? Que não era o momento do arrebatamento. E que Deus ainda estaria preparando algo maior. Somente uma pessoa chamada Hal Lindsey pegou todos os estudos e pegou a questão da nação europeia e vai jogar esse estudo que ele fez numa unificação europeia. Aí ele surge com duas informações, e aí para mim foi a revelação. A primeira informação é que a Europa seria uma só, tá? E aí era impossível, porque a Europa estava dividida. Tá? E segundo, surgiria um poder econômico na Europa que seria maior que o dólar. Ele foi muito criticado aqui, porque naquela época, em 1979, o dólar dominava e o americano dizia que o dólar é a moeda mundial. Bom, 89 cai os muros de Berlim, certo? 89, a Europa começa a se unificar. O que deu errado na interpretação do Hal Lindsey? Alemanha. E aí o pessoal está refazendo de novo isso. Qual é o papel da Alemanha nesse contexto atual? E nesse interim se levantou quem? A Rússia. Mas Daniel falou que o urso voltaria a rugir. Urso é um dos símbolos o urso é um dos símbolos da Rússia. Tá? Como a águia é o símbolo americano. E a águia fará o seu ninho na lua. Tá? A águia pousará na lua. Olha, Houston, a águia pousou. Foi a frase que o Buzz fala, né? O Buzz e o Armstrong, não o Louis Armstrong, o Armstrong, né? Os dois astronautas. O Armstrong desce com a bandeira, é ele que fala um pequeno passo, mas um grande passo para a humanidade, né? E o Buzz que manda a mensagem. E o estudo Pixar, né, fez uma homenagem, né, o Buzz Lightyear lá, tá, em homenagem a ele, ao infinito e além, tá, em homenagem a esse astronauta, uma coisa bem bacana, né? Bom, o Buzz fala, a águia pousou, olha o termo, a águia pousou. Então, nós precisamos entender que esses profetas, eles tiveram visões, mas eles não tinham como descrever o que eles estavam vendo. Olha, eu vi um computador, a palavra computador nem existia. Tá? Então, quando se fala sobre esses 10 chifres, nós estamos falando de uma potência que se levanta, e hoje pegando a Síria, incluindo a Rússia, incluindo o Oriente Médio, incluindo algumas nações da Europa, que a França está tentando fazer, porque a França está propondo para a Alemanha hoje a seguinte questão: por que nós temos que pagar pela Europa inteira? Vamos nós nos unir, nós que pagamos mais, nós que temos mais poder econômico, e vamos dizer, ó, vocês querem fazer parte, vai ser isso. Por isso o Brexit, há pouco tempo, que a Inglaterra, entendendo que a Inglaterra é anglicana, ela tem base cristã, e ela não aceitou isso, e por isso esse rompimento. Muitas pessoas falam que foi uma questão política, foi uma questão voltada apenas a questões financeiras da Inglaterra, porque a Inglaterra iria perder a parceria dos Estados Unidos. Meu amado, pode até ser, mas por detrás tem a questão da interpretação bíblica. Opa, Daniel já falou isso, nós vamos fazer parte disso. Então, são questões para nós pensarmos, tá? Então, os 10 chifres que você viu são 10 reis, 10 reis que ainda não começaram a governar. Daniel pede a interpretação e Deus fala, deixa eu explicar para você o que é. Lembrando, gente, que quem vem conversar com Daniel é um anjo. Tá? E essa expressão, o anjo, e até no domingo passado eu preguei, essa expressão, o anjo, quando aparece no hebraico o anjo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eu não quis falar lá na mensagem do domingo passado, pois uma pessoa me questionou, e ela tem razão, a probabilidade de que quem tenha vindo conversar com Gideão foi o próprio Jesus, por causa dessa preposição identificando o anjo.
Tá? Então, veja só, Jesus não estava lá no céu esperando, não. Ele começa a transitar em muitas situações, principalmente as situações escatológicas. Isso aqui é um estudo para outro ponto, angiologia, tá bom? Mas aqui é só para vocês saberem, até por uma questão de estudo mesmo bíblico. Veja só, eles ainda começarão a reinar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. É esse tempo de 1 hora, sabe que é um tempo de 24 horas? Se você olhar o relógio hebraico, que nós chamamos de relógio escatológico, não é 1 hora no sentido de minutos, 60 minutos, né? De 1 hora, de um dia nosso, desculpa, tá? Mas é um tempo que o próprio Senhor não quis identificar. Muitos estudiosos entendem que essa 1 hora se refere àquele período de 3 anos e meio. E aí eles pegam um relógio, fazem toda uma descrição que não é o caso aqui agora. Por isso que eu falo, gente, escatologia é muito rica. Tá? Eu estou preocupado com o nosso tempo aqui, tá bom? Então, governa por meio de fraude, grande será a sua força. Por que fraude? Fraude, porque nós entendemos a palavra de Deus, tá? Então, ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força, causará destruição terrível, acabará com povos poderosos, também com o povo de Deus, fará perseguição. Quem é esse povo de Deus se nós já fomos arrebatados? Amado, é aqui que existe a questão de alguns escatologistas que diz que nós ainda ficaremos durante um período deste começo da tribulação e nós iríamos sofrer uma perseguição, tá? Já Apocalipse diz que não, que nós estaremos lá nos céus, tá? Então, como o texto de Daniel fala de uma perseguição e Apocalipse fala que nós não estaremos aqui e é Jesus quem escreveu o Apocalipse, eu quero interpretar ou entender que esse povo aqui são aqueles que ficaram, filhos de cristão, pessoas que frequentavam igreja, mas não eram convertidas, ou pessoas que não eram convertidas que se converteram. E de repente esse povo começa a formar uma igreja e começa a dizer, pera, a palavra de Deus já dizia tudo isso. Então esse povo sofrerá uma perseguição e esse povo não poderá comprar e nem vender. E aí entra o que Apocalipse fala com a questão da marca da besta, tá bom? Obrigado, Carol. Carol está dizendo, não preocupa com o horário não, amém, Carol. A vozinha, se tivesse, ela senta sempre no primeiro banco, ela olha para ele, não, continua. Controlará a economia global. Veja só, aqui sim, Apocalipse 13, tá? Isso está muito fácil de acontecer, e aqui está, colocará um sinal na mão direita ou na testa. Amado, aqui entra especulações, mas especulações fantásticas. Primeira especulação, esse sinal pode acontecer hoje? Com certeza. Com certeza, já existe uma ideia de se colocar um chip nas pessoas, aí ela consegue colocar até cartão de crédito, porque o chip começou com uma ideia de identificar crianças para não serem sequestradas, principalmente na Europa. Nos Estados Unidos, alguns países já estão colocando isso, só que agora está avançando. O nosso smartphone, amado, antigamente era só para falar oi. Quem se lembra de 1992? Eu já tive um, 1992. Eu sou gago, mas minha memória é boa. O tal do PT-550 era um tijolão, era maior que o meu sapato. Ele só servia para teclar e falar, mais nada. Tá? Aí de repente foi aprimorando, e hoje nós fazemos pagamento através do telefone. Uhum. Então, para colocar isso num chip, colocar na palma da mão e você ter o teu cartão de crédito ali, é muito fácil, meu amado. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos ver que isso está perto de acontecer. Então, obrigou todas as pessoas importantes e humildes, rico, poderoso, escravo, livres a ter um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número dele, o número da besta, 666. E é interessante, amado, não sei se você sabe, toda pesquisa da internet, Google, seja qualquer pesquisa da internet, tá? Qualquer pesquisa, ela é feita, e qualquer site, ela é feito com um www. No hebraico, www é 6. Interessante isso. Então, 666. É como se a internet, olha só, a internet, toda a rede mundial,
já começasse com 666, ninguém vai deixar de usar a internet, não. Mas são coisas que a gente vê, pô, tá muito fácil disso avançar e disso acontecer, tá bom? Fará um tratado de paz com Israel. Aí nós estamos em Daniel, mas Apocalipse vai falar isso também. Tá? No fim desse tempo, o líder escolhido de Deus será morto injustamente. Quem que será morto? Esse líder escolhido por Deus. Alguém vai ser morto. Mas se a igreja já foi arrebatada, então nós temos aqui a probabilidade de ser quem? As duas testemunhas. Tá? Ou então, Deus permitir, aí é uma interpretação forçada, que alguém fique para continuar pregando, ou alguém se levante, que era cristão, mas não era convertido. Eu sei que alguém vai levantar, vai começar a pregar e alertar as pessoas que estão. Tá? Então, por isso que eu falo, são essas interpretações que ficam um pouco mais difíceis. Aí romperá o tratado, invadirá Israel. Nós não estaremos aqui repetindo, mas aqui está falando daquele período. Tá? E esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Ó, veja só, tá? Nós já lemos que 3 anos e meio, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio não de paz. Isso é escatologia, amado, mais tradicional que você possa entender, tá ok? Esse falso profeta, o anticristo não virá sozinho ao poder, seu sucesso será um resultado de um engano espiritual mundial ajudado pelo falso profeta. Então nós temos duas figuras aqui, o anticristo e o falso profeta. Então, alguém que vai se intitular contra Cristo ou alguém que vai querer se intitular Deus, mas será apoiado por quem? Por um profeta. Essa figura do profeta, nós não temos como escapar de um religioso. Muitos escatologistas colocam aqui o próprio Vaticano, mas, amado, preste atenção no que eu vou te falar. Hoje, 2020, a igreja sem essa base bíblica, a igreja que não tem escola bíblica dominical, não estuda, a igreja que só prega triunfalismo, essas pessoas podem se eleger esse falso profeta. Amado, é só você olhar na internet quantos pastores dizendo aberrações em nome de Deus e enganando a igreja. Mas não foi isso que Jesus falou, pastor Silano? Exatamente. E ele enganaria até os escolhidos. Então, quando eu falo desse falso profeta, eu não acho que pode ser um papa, não, pode ser até um pastor ou um líder religioso. Apocalipse 3 apresenta algumas características desse falso profeta. Vamos lá, isso é importante. Então viu um monstro que subia da terra. Tinha 2 chifres parecidos com 2 carneiros, mas falava como um dragão. Tá? Veja lá. Olha só. Subirá da terra. Controlar assuntos religiosos. Todo aquele versículo. Será motivado por Satanás. Então, eu estou passando rápido, mas nós não estamos discutindo esse chifre, o que significa sair dessa terra. Porque aí é metáfora. A hermenêutica, a alegoria hermenêutica permite você entender. Mas nós estamos um pouquinho atrasados. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença, forçava a terra, olha só, e todos que moram nela adorarem o primeiro monstro. João aqui não poupa as palavras, chama de monstro mesmo. Operará sinais e maravilhas. Aqui a igreja que ficar vai amar. Mas o cara está fazendo sinal. Nem todo que cura, porque o diabo também cura, amado. O diabo também cura. Ele que põe a doença, ele pode tirar. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todos. Hoje é possível, se ele estiver lá em Israel agora, fazendo um sinal, através da televisão, CNNs da vida, né? E da internet, nós aqui no Brasil estaríamos vendo, só com uma questão de fuso horário. Então toda a terra verá, enganará o mundo todo. Engana todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença desse monstro. Por que vai enganar? Vai enganar com sinais. É isso que eu tenho medo, igreja. Porque são esses sinais que a igreja não para pensar, que sinal sem vida cristã não é nada. Dará vida à imagem da besta. Aqui existe uma interpretação, tá? Dará vida à imagem da besta. A probabilidade dessa besta sofrer um tiro, um atentado, e de repente ele vai ser ressuscitado. Tá? O segundo monstro recebeu o poder de soprar a vida da imagem do primeiro, para que ele pudesse falar e matar todos que não adorassem. Então, matará todos aqueles que não adorar a besta. Controlará todo o comércio, economia, marca da besta. Aqui nós estamos falando de Apocalipse, mas aqui é a questão dos sinais que nós já vimos, tá? Esse versículo.
probabilidade desses sinais, tá? Isso aqui é muito importante. Então, como, pastor Silas, como que eu posso saber, tá, que nós estamos, como José Luiz pôs, as circunstâncias atuais são extremamente reflexivas? Exatamente, Zé. Essas questões, total ausência da valorização do evangelho. Amado, tem ministério infantil, que é um parque de diversões dentro da igreja. Não existe palavra, não existe cântico, não é Monte Hebron. Tem cultos, são verdadeiros eventos no Brasil e fora do Brasil. Tá? Tem uma igreja nos Estados Unidos que o pastor entra com luva de boxe com a música do rock, né? Boa. Tadam, tam. E ele diz que aquele DJ ele vai nocautear o diabo. Aqueles efeitos especiais e tudo mais, né? A perda da confissão quanto à verdade do evangelho. Olha, amado, tem gente questionando uma série de coisas sobre será que a Bíblia falou isso, será que a Bíblia falou aquilo? Eu digo para os meus alunos o seguinte, amado, a minha Bíblia diz que uma baleia engoliu Jonas. Ok, não estou nem discutindo se é um animal marinho, estou discutindo o que diz ali. A baleia engoliu Jonas. Tá? Se na minha Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar. Então eu penso que nessas questões nós precisamos ter uma fé radical. Desprezo pelas promessas de Deus, amado. Presta atenção aqui que isso é muito importante. Isso aqui nós tínhamos que ficar um tempo discutindo, mas o nosso tempo não dá. Presta atenção que eu vou resumir para vocês. Por que tantas profecias não estão acontecendo? Porque muitas dessas profecias são feitas por pessoas sem saber, manipulado pelas trevas, pelo emocional. E aí o que está acontecendo? Você começa a encontrar um monte de pessoas decepcionadas com Deus, frustradas com Deus. Ah, Deus prometeu isso, ele não cumpriu. Eu não acredito mais em palavras proféticas. Eu não acredito mais em profecias. Eu não acredito mais em que Deus fala. Mas é isso que o diabo quer. Então, meu amado, se Deus te falou que você vai ganhar um Land Rover, né? Amém. Veja que se vai caber na tua garagem, veja se você vai ter dinheiro para pagar o IPVA, o seguro, né? Veja o que você vai fazer. Porque se Deus vai te dar um Land Rover, ele vai te dar completo. Deus não dá nada pela metade. Agora, será que é Deus falando isso? Só isso, só precisa entender. Rejeição à verdade, religião cristã. Nós estamos vivendo isso, amado, que nós chamamos do relativismo da nossa fé. Eu tenho pessoas que não acreditam mais no inferno, e eles dizem, pessoas cristãs sérias, pastor, não acredito no inferno. Deus é muito bom para criar um lugar de sofrimento. Amado, o Velho Testamento fala de inferno, o Novo Testamento fala de inferno, Jesus fala de inferno. Então, você quer acreditar no que as pessoas estão dizendo? Despreza a rejeição do povo de Deus. Tá? O povo de Deus é um povo ignorante, o povo de Deus é alienado, o povo de Deus é bitolado. A ciência prova isso, a ciência mostra aquilo. Meu amado, a ciência pode mostrar o que quiser. Para mim, eu ainda fico com a palavra de Deus. Jó fala uma série de coisas que foram descobertas depois, tá? Então, assim, são coisas que nós precisamos parar para pensar. Desprezo e rejeição do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas se você desprezar o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence do pecado, logo essa pessoa não vai ter nenhuma dificuldade em pecar, tá? Isso é sério. Declaração aberta de ódio contra Cristo. Aqui já é o final, tá? Começa ali e vai indo. Se você continuar na vida, diga com mais calma. A minha copilota chegou aqui e pediu para eu dividir e fazer com mais calma. Então vou avançar um pouquinho mais e vou parar. Tá? Para nós, religião contemporânea. Isso aqui é interessante. Quando chegar na estátua de Daniel, nós paramos. Tá? Rejeição do materialismo, aceitação do misticismo. Infelizmente, as igrejas estão partindo para uma questão mística. Tá? Tem gente que, porque tem um óleo, pronto, eu estou imune a qualquer coisa. Amado, o óleo da unção não te dá legalidade de fazer coisas erradas. Porque se você fizer coisas erradas fora da palavra de Deus, você vai colher o que você plantou. Tá? O misticismo prega um esoterismo tão idiota e um estoicismo. O que é estoicismo?
É você acreditar que Deus é uma energia e que Deus te dá liberdade de você fazer o que você quer. Por isso que tem pessoas que administram o dízimo. Tem pessoas que administram o dízimo. Ah, eu não vou entregar o dízimo aqui, eu vou comprar cestas básicas para as pessoas. Amado, o dízimo pertence à casa do Senhor. Ah, mas e se o pastor fizer a coisa errada? Pastor, eu presto contas a Deus. Tá? E o suprimento desta casa começa pela minha casa. Ah, eu não vou tanto na igreja porque eu sou a igreja. Meu amado, amém, você é a igreja. Tá? Mas a comunhão com os santos, o próprio Davi falou que é algo que agrada ao Senhor. O que mais? Ah, eu não preciso ler a Bíblia todos os dias, tá? Precisa sim, meu amado. Senão o teu homem espiritual vai estar fraco e você vai ser enganado pelas artimanhas e astúcias do diabo. Exaltação da natureza. Veja só, eu amo a natureza, foi Deus quem criou a natureza. Eu amo um pôr do sol, eu amo uma lua cheia, tá? Só que eu não fico adorando a lua. As pessoas vão começar a valorizar o universo é algo equilibrado, olha que coisa tremenda, que é o que muito se fala dessa harmonia do cosmos. Mas quem colocou essa harmonia e esse equilíbrio? Rejeição da moral tradicional, amado. Tem crente que pensa dessa seguinte maneira, eu já ouvi isso, pastor, eu estou me separando, porque eu entendi que quem fez a união do nosso casamento não foi Deus, foi um pastor local, e hoje eu descobri que não foi Deus que fez essa união, porque a palavra de Deus diz, e eles citam isso, aquilo que uniu Deus não separa o homem. Então eu estou separando, depois de 3 anos de casado, porque eu descobri que não foi Deus que uniu a gente. Amado, não vou nem comentar isso, tá? Fascinação pelo oculto, aquela coisa de mistério, tá? Quebra de maldições, estudos de demônios. Tem igreja que fala mais de demônio, mais de quebra de maldição do que da graça e da salvação. Tá? Aquela pessoa que está adorando a Deus silenciosamente, mas aquela que adora a Deus gritando, parece que a que grita, ou que grita, o que faz estardalhaço é mais santo. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque isso é ocultismo, é um perigo muito sério. Tá? Ah, pastor, como é que eu sei? Quando o nome de Jesus é exaltado e quem está participando daquilo entende e sente a presença de Deus. Como que eu sei que a pessoa está errada? Quando termina e ela é o show. E todo mundo fala, nossa, quando você está na frente, exalta a pessoa. O ocultismo faz isso. Tudo é Deus, Deus é tudo, o homem faz parte de Deus, portanto, o homem é Deus. Nós vamos parar aqui, nós vamos estudar domingo que vem essa estátua, para você entender o que é essa estátua e como que essa estátua vai assim, só para você ter uma ideia, só para criar curiosidade, tá? Então eu não vou comentar, só vou mostrar. Já são 10h34. As pessoas têm que fazer almoço. Olha aqui, ó. Nós vamos estudar tudo isso aqui. E depois nós vamos estudar, tá, os pés dessa estátua e como que ela fala e o que a palavra de Deus fala sobre essa rocha. Amém? Então, domingo que vem nós continuamos aqui. Obrigado àqueles que ficaram até aqui. Que Deus nos dê sabedoria. Pastor, resumo o estudo de hoje. Fica firme para subir comigo. Essa é o ponto máximo. A igreja Monte Hebron se preocupa em ensinar você está firme? Sim. Nós louvamos ao Senhor. Você pode ver quando é o Guilherme que ministra, a Adriana que ministra, o Aginaldo é que ministra. Eles ministram e levando a igreja à adoração. Quando eu prego ali, prego na palavra de Deus. Quando outras pessoas pregam, prego na palavra de Deus. Projeto Caleb, palavra de Deus. Ministério Infantil, palavra de Deus. Tá? Adolescentes, palavra de Deus. Amado, por quê? Porque eu não quero que ninguém caia nesses enganos. Então, para quem chegou atrasado, entrou depois, eu fiz uma proposta de que nesse estudo nós não iríamos trabalhar com interpretações atuais, mas nós iríamos ver o que a Bíblia fala. Depois sim, depois de nós vermos o que a Bíblia fala, nós vamos fazer um segundo estudo sobre Gog e Magog e sobre o anticristo mais profundamente, sobre as nações europeias e sobre algumas questões que nós vamos dar como sinais. Aí nós vamos estudar meteoros, nós vamos estudar um monte de coisa que são sinais, porque os céus proclamam a glória de Deus.
Senhor, eu sei que nós avançamos um pouco no tempo, mas que a tua palavra seja rema em cada coração, Senhor, e que possamos entender, vivenciar e aprender. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a Bíblia para nos ajudar, para nos orientar, para que nós não ficássemos perdidos, alienados, enganados, Senhor. Obrigado que a tua palavra diz todas as coisas. E como eu resumi esse estudo, que eu e a tua casa, Monte Bronco, que o Senhor me deu para cuidar, mas eu estendo que eu e os teus filhos, que nós possamos estar prontos para esse dia, Senhor. Que a igreja possa voltar a pensar na volta do teu filho. A igreja não pensa mais nisso. Que a igreja possa voltar a pensar que Jesus vai voltar, o teu filho vai buscar a sua igreja, mas ele quer buscar uma igreja santa. Que nós sejamos santos para esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.